Olá, estamos de volta com mais uma aula da disciplina de Gestão de Projetos. Nesta aula de número 10, vamos falar sobre as técnicas de acompanhamento de projetos. Especificamente, vamos falar sobre os pulmões de projeto, que é a corrente crítica. Então, vamos relembrar um pouco alguns conceitos que nós já falamos sobre o planejamento do projeto, né? Então, nós precisamos planejar o gerenciamento do tempo. Então, esse vai ser o tema da aula de hoje, como gerenciar o tempo do projeto de diversas maneiras. Então, planejar o gerenciamento do tempo é o processo que estabelece as políticas, procedimentos e documentação para o planejamento, desenvolvimento, gestão, execução e controle do cronograma do projeto. Então, a principal vantagem desse processo é que ele fornece orientação e direção de como o cronograma do projeto será gerenciado durante todo o projeto. Então, um primeiro passo que você tem que fazer quando está pensando aí no gerenciamento do seu projeto é a definição das atividades. Então, quais são as atividades necessárias para você concluir o seu projeto? Então, definir as atividades é o processo de identificação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. O processo criar, né, a EAP identifica as entregas no nível mais baixo da estrutura analítica do projeto, né, que é a EAP, o pacote de trabalho. Estes pacotes são decompostos em componentes menores chamados de atividades, que representam o trabalho estimado para completar o pacote de trabalho. Então, nós precisamos, depois de identificar as atividades, precisamos sequenciar as atividades. Qual que vai ser a ordem de execução dessas atividades? Então, o sequenciamento das atividades envolve a identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades. Então, por exemplo, eu tenho duas atividades. Um projeto de engenharia civil, né? Então, eu estou construindo um prédio. Primeiro, eu construo a parede para depois pintar a parede. Entendeu? Então, existe essa relação aí entre essas duas atividades. Eu só posso começar uma depois de terminar a outra. Tá? Então, eu preciso determinar essas diversas dependências. Algumas são obrigatórias, né? Por conta da natureza do trabalho ou exigidas contratualmente. Então, eu posso ter uma festa, primeiro eu faço a festa, depois eu tenho que fazer a limpeza da festa. Então, eu tenho que terminar a festa para depois fazer a limpeza. Então, tem aí uma questão aí contratual, né? Outras são arbitradas, né? Pela boa prática, pela metodologia. Então, já está definido que primeiro você faz uma coisa para depois fazer outra, tá? Temos também algumas dependências que são externas, né? Estão fora do controle da equipe do projeto. Talvez alguma legislação, né, que é colocada, tá? Às vezes é uma questão climática, então alguma questão que vai fazer com que você tenha que fazer primeiro uma atividade para depois fazer a outra. Tá? E temos também algumas dependências internas, tá? Que vai envolver uma relação de precedência entre as atividades do projeto e são geralmente dentro do controle da equipe do projeto. Então você pode definir, você vai fazer primeiro uma ou primeiro a outra, né? Por conta da gestão do projeto que está definindo essa ordem das atividades. Então, por exemplo, a equipe não pode testar uma máquina até terminar a montagem da máquina. Então essa é uma dependência interna obrigatória, tá bom? Então nós temos aí esses conceitos, né? Então, término e início, né? Então, para construir a parede, primeiro tem que chegar no término. Aí para poder iniciar o processo, a atividade de pintar a parede, tá bom? Outras atividades, elas devem começar concomitantemente, elas devem iniciar no mesmo momento. Por exemplo, começo a derramar o concreto e também vou nivelar o concreto. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ou precisam terminar no mesmo momento. Então, estou dando treinamento para os funcionários. Então, a atividade de dar suporte ao treinamento acaba junto com o treinamento dos funcionários, tá ok? Então, eu tenho diversos tipos de relação aí entre essas atividades. Às vezes também eu tenho que colocar algum tipo de espera entre uma atividade e outra. Tá? Então eu preparo a fundação, né, o alicerce. Eu tenho que esperar mais ou menos uns 5 dias para começar a levantar a parede. Tá? Então eu preciso dar um tempo aí, né, para poder fazer aí a sequência da construção. Tá, ok? Às vezes também nós podemos ter uma antecipação. Né? Então, por conta de um contrato, por exemplo, fazendo uma mudança de uma casa e eu preciso fazer a pintura dessa casa depois da mudança. Então eu posso dizer que por conta de um contrato, né,
a pintura da casa ela se inicia 5 dias antes do término da mudança. Então, começa a fazer a mudança, tem um planejamento de quando que essa mudança vai terminar. Quando faltar 5 dias para completar a mudança, começar a fazer a pintura da casa. Talvez para ter uma conexão aí entre aqueles que estão saindo e o dono que está, né, proprietário, né, do imóvel, ele quer ter ali algum tipo de contato no final da mudança e o início da pintura da casa. Tá ok? Muito bem, então nós vamos sequenciando essas atividades, né, e vamos precisar então de um diagrama de rede para representar essas atividades do projeto e as relações que existem entre elas. Então, quem começa primeiro, quem começa depois. Então, por exemplo, aqui eu tenho a atividade 1, que ela é necessária para ser completada antes de se iniciar a atividade 3 e a atividade 5, por exemplo. Tá bom? A atividade 5, para que ela comece, eu tenho que terminar a atividade 1 e a atividade 2. Então, elas são precedentes. Tá? E para mim chegar no término do meu projeto, eu tenho que completar a atividade 4 e a atividade 5. Tá? Então, esse diagrama de rede mostra as diversas atividades que eu tenho que fazer e qual que é a relação que existe entre elas. Então, dentro de cada atividade, eu preciso também estimar quais são os recursos que elas vão utilizar. Tá bom? Então, eu vou determinar os tipos, né, de recursos, como material, pessoas, equipamentos, suprimentos. Também as características, né, quais são os tipos de materiais, quais são as habilidades das pessoas envolvidas, tá bom? E um aspecto importante é a questão da duração, né, do uso desse material e qual é o esforço necessário para fazer também uma atividade. Então, o esforço, né, ou empenho, ou trabalho, é a quantidade de unidades de mão de obra necessária para concluir uma atividade. Então, por exemplo, fazer uma parede, eu preciso de 16 homem-hora, tá? Então, é uma unidade de equivalência. Então, se eu tenho uma pessoa só trabalhando, precisa de 16 horas desse operário trabalhando para completar aquela parede. Tá bom? E tem também a questão da duração. Né? Então, é o tempo esperado para uma atividade ser concluída, dado o esforço e recursos disponíveis. Eu tenho ali já a minha equipe trabalhando e eu sei que para fazer aquela parede eu preciso de 2 dias. Tá bom? Muito bem. Agora, como é que eu faço para estimar, né, o tempo de duração de uma determinada atividade? Eu tenho diversas abordagens. Uma é fazer uma estimativa de um ponto. Então, eu vou apresentar a estimativa por atividade. Então, pode ser baseada na opinião especializada, né, pessoas que já trabalham naquilo há bastante tempo, informações históricas, né, nos projetos anteriores, como é que foi isso feito, ou simplesmente uma adivinhação, né, seria mais ou menos um chute, digamos assim, pelo seu feeling, né, pela sua percepção, você imagina que vai gastar mais ou menos um certo tempo, tá bom? Então, é a estimativa de um ponto. Temos também a estimativa análoga, né, também chamada de top-down. Então, vai usar a opinião especializada e informações históricas para prever o futuro. Então, no último projeto eu gastei tanto tempo, imagino que no projeto seguinte eu vou gastar também uma quantidade de tempo parecida, tá? E temos a estimativa paramétrica. Então, eu observar os relacionamentos entre as variáveis de uma atividade para calcular as estimativas. Então, eu já tenho aí que eu demoro aí um dia para fazer uma parede, né? Agora tem um outro projeto que eu vou ter que fazer aí diversos galpões, então eu vou usar essa variável que eu tenho, vou multiplicar pela quantidade de paredes que eu vou ter que fazer, eu vou então calcular aí qual é o tempo estimado para essas diversas atividades. Ok? Muito bem. Temos também, pessoal, o que a gente chama de estimativa de 3 pontos, ou distribuição triangular. Então, conversando aí com esses especialistas, ou baseados no histórico dos meus projetos anteriores, eu posso ter, então, uma estimativa pessimista, né? Então, naquele projeto onde tudo deu errado, o operário ficou gripado, a matéria-prima teve que ser trocada, choveu no dia, né? Então, é uma estimativa pessimista. Se tudo der errado, vai demorar aí um mês para ficar pronta aquela parede, tá bom? Tenho também uma estimativa mais provável, né? Então, por conta do meu histórico, por conta da opinião dos especialistas, o mais provável é que essa parede fique pronta em 10 dias, tá bom? E temos a estimativa otimista, né? Então, naquele dia em que a equipe veio trabalhar completa, a matéria-prima já estava estocada, né? Estava tudo certo naquele dia, então eu gastei 2 dias para fazer aquela parede. Então, é uma estimativa otimista, tá bom? E aí eu posso fazer uma média, tá?
da duração esperada daquela atividade. Vou pegar essa estimativa pessimista, vou somar com a estimativa mais provável e também com a estimativa otimista e vou dividir por 3. Tá? Vou fazer uma média dessas 3 ponderações, porque aí seria uma maneira de você fazer uma estimativa, né, mais realista, né, do que realmente pode estar acontecendo. Tá bom? Agora, pessoal, como a gente está lidando com projetos, né, você precisa ter um nível de segurança para você também não frustrar, né, o seu cliente. Né? Então, é muito comum que se trabalhe com um tempo de segurança. Né? A gente chama aí de buffer, né, ou pulmão, ou margem de segurança, tá? Para você poder fazer aí o seu cronograma de trabalho. Tá bom? Então, por conta dessa experiência que você já possui com projetos anteriores, você pode ter uma probabilidade de cumprimento das atividades em função das estimativas de duração. Tá? Então ali você tem uma probabilidade, do outro eixo você tem ali o tempo necessário para fazer aquelas atividades. Tá, ok? Então você pode ter uma estimativa que é desafiadora, porém viável, né? Então onde você tem aí metade das suas atividades sendo feitas dentro daquele prazo, tá bom? E uma margem de segurança, onde você consegue fazer mais 40%. Tá? Então você tem uma estimativa altamente provável de completar aquela atividade. Então você tem 90% de probabilidade de completar a sua atividade até aquele ponto. Tá bom? Então aí você precisa pensar qual que vai ser a margem de segurança que você vai utilizar dentro do cronograma do seu projeto. Aí nós temos alguns problemas, quando a gente está pensando aí nessa questão do nosso cronograma, que é a síndrome do estudante. Tá? É uma tendência que as pessoas têm, normalmente, né, de adiar ao máximo possível o início da atividade. Tá? Então, por exemplo, o professor ele solicita um trabalho com 3 semanas de antecedência, tá? Sendo que 2 dias, né, são necessários para você poder completar. Então é um trabalho que você precisa fazer e você vai ter que pesquisar, escrever um artigo, um texto, e você precisa de 2 dias para fazer isso. Tá? E o professor já passou esse trabalho com 3 semanas de antecedência. Qual que é a tendência natural dos estudantes de um modo geral? Né? De um modo geral, o estudante vai deixar para fazer faltando 2 dias. Né? Ou alguns vão deixar para fazer na última hora, no último dia, e aí pode ser que não dê tempo para ele fazer tudo. Né? Vai ser aquela correria no final. Né? Então isso é um comportamento muito comum das pessoas, de deixarem para a última hora para fazer as coisas. Tá bom? Então é importante que o gestor do projeto saiba disso na hora de fazer o seu cronograma. Tá? E uma outra situação também que pode acontecer, quando você está lidando aí com um cronograma, você deixa muito tempo para fazer uma atividade, é a lei de Parkinson. Né? O trabalho se expandirá até ocupar toda a duração e orçamento disponíveis. Tá bom? Então, se você tem aí um trabalho que precisava de 2 dias para ser feito, e você deixa muito tempo para as pessoas fazerem, você corre o risco delas gastarem todo esse tempo que você deixou, essas 3 semanas, e o trabalho não vai ser completado. Né? Porque, às vezes, quando você deixa muito tempo, né, falta o foco das pessoas, às vezes elas fazem reuniões prolongadas, envolvimento de muita burocracia, muito retrabalho, ela faz de novo, quer consertar e quer melhorar. Né? Algumas pessoas ficam acomodadas porque tem bastante tempo ainda para fazer. Né? Então são exemplos de fatores que consomem o tempo desnecessariamente. Tá? Então, se você deixa um tempo muito amplo, as pessoas e o trabalho acabam consumindo todo aquele tempo. Agora, se você com 2 dias dá para completar esse trabalho, a pessoa vai ter que se concentrar, vai ter que se focar e terminar aquele trabalho em 2 dias. Tá bom? Então, às vezes é interessante colocar aí um prazo mais curto, né, para a pessoa poder entregar o trabalho, e aí depois você pode dar uma chance de correção, de melhoria daquele trabalho. Tá bom? Do que você deixar aberto e a pessoa gastar muito tempo, às vezes não consegue entregar um trabalho de boa qualidade. Tá bom? Então, é um outro problema também que existe com relação aos projetos. Então, nós temos o método do caminho crítico, né, que é um conceito mais antigo, mais tradicional para a gestão de projetos. Tá bom? Então, sem considerar as limitações de recursos,
ele calcula as datas de início e término mais cedo, início e término mais tarde, para todas as atividades do diagrama de redes, tá bom? Então, o caminho crítico é o caminho mais longo no diagrama de redes. Ele não tem folgas, tá? Qualquer atraso em alguma atividade implica no atraso do projeto inteiro. Ele pode mudar no andamento do projeto, você pode, né, fazer algum tipo de modificação, tá? E pode haver mais de um caminho crítico, né? Você pode ter aí alguns caminhos que têm aí o mesmo tempo final, tá bom? Então, pessoal, vamos para um exemplo, né, prático. Você tem ali o ponto de início e o ponto de término do seu projeto, tá? Tem aí uma atividade 1 que demora 5 dias, né? Você precisa terminar a atividade 1 antes de começar a atividade 3 e a atividade 5, tá legal? Você tem uma atividade 2 que também demora 5 dias, você tem que terminar a atividade 2 antes de iniciar também a atividade número 5, que demora 9 dias. A atividade 3 demora 6 dias, a atividade 4 demora um dia só. O projeto só vai estar pronto depois de terminar a atividade 4 e a atividade 5. É isso que quer dizer esse diagrama, tá bom? Aí, pessoal, nesse método nós vamos identificar o nome da atividade e a quantidade de dias de folga ou de horas, conforme for o projeto, tá bom? A quantidade de folga que você tem para aquela atividade. Em cima à esquerda nós temos o início mais cedo, tá? Quando é que você pode iniciar aquela atividade? O mais cedo possível, tá? Do lado direito nós temos o término mais cedo. Então, quando é que você consegue terminar o mais cedo possível essa atividade? Por conta da relação com as outras atividades, por conta daquela própria atividade, a tecnologia que está envolvida, o número de pessoas que estão envolvidas, né, os recursos que vão ser utilizados. Você tem ali um término mais cedo possível. Embaixo à esquerda nós vamos ter o início mais tarde. Tá? Então, qual que é o prazo que eu tenho, né, para começar essa atividade sem prejudicar o meu projeto? Tá? É o início mais tarde. E o TMT é o término mais tarde, ou seja, quando que é o término mais tarde para essa atividade sem prejudicar o prazo final, o cronograma do meu projeto. Tá bom? Então, preciso, para cada atividade, determinar esses 4 momentos de início, término, e também vou calcular a quantidade de folga que eu tenho para aquela atividade. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho ali, então, o tempo para cada projeto, tá bom? E eu tenho, então, que definir aí o início mais cedo, o término mais cedo, o início mais tarde, o término mais tarde. Então, a atividade número 1 e a atividade número 2, qual que é o início mais cedo delas? É logo no início, no momento zero. Tá? Então, elas vão começar ali imediatamente no início do meu projeto. Tá legal? Então, o início mais cedo para elas vai ser zero, para a atividade 1 e para a atividade 2. E qual que é o término mais cedo, tá, para elas? Então, a atividade 1, ela demora 5 dias. Então, o mais cedo que eu consigo terminar é em 5 dias. Então, bota no número 5. Na atividade 2, a mesma coisa. Tá? Demora 5 dias. Então, o término mais cedo, após completar essa atividade, vai ser o 5. Tá bom? Muito bem. Aí agora eu vou fazer a atividade 3 e a atividade 5, tá? Então a atividade 3, qual que é o início mais cedo dela? É assim que terminar a atividade 1, né? A atividade 1 termina aí no 5º dia, então a atividade 3 também começa no 5º dia, tá? E qual que é o término mais cedo da atividade número 3? A atividade número 3 demora 6 dias, então 6 mais 5, 11. Então, no 11º dia, vou estar terminando a atividade 3. O mais cedo possível, tá? Vai ser isso. Já a atividade 5, ela demora 9 dias, tá? Então, a atividade 5, ela pode começar no 5º dia, assim que terminar a atividade 2 e a atividade 1, que elas terminam no 5º dia. Então, a atividade 5 já pode começar no 5º dia também, tá? E ela demora 9 dias, então 5 mais 9, 14. Ela vai estar, então, tendo aí o seu término mais cedo no 14º dia, tá ok? Muito bem. Então, pessoal, eu vou agora verificar a atividade número 4, tá? Que ela demora um dia apenas. Então, o início mais cedo da atividade 4 vai ser no 11º dia, assim que terminar a atividade número 3,
E o término mais cedo dela vai ser no 12º dia, porque ela tem um dia de duração. Tá? Então, a atividade número 4 ali terminando no 12º dia. E aí eu observo o seguinte, que a minha atividade 5, ela já está gastando 14 dias. Tá? Então eu vou marcar aqui de vermelho o meu caminho crítico. São as atividades, né, que tem ali o prazo maior, né, digamos assim, mais longo, né, o caminho mais longo que eu tenho. Tá? E se acontecer algum atraso nessas atividades, eu vou prejudicar o meu cronograma. Tá? Se a atividade 1 gastar 6 dias, eu já não vou mais conseguir gastar 14 dias nesse projeto, vou gastar aí 15 dias. Tá? Se a atividade 5 gastar mais do que terminar depois do 14º dia, 15º dia, já vou estar aí atrasando esse meu cronograma. Então esse aí é o meu caminho crítico. São as atividades que eu preciso completar dentro do prazo para não atrapalhar o meu projeto. A atividade 3 e a atividade 4, vocês vão observar aí que eu tenho uma certa tolerância para elas, tá bom? Então, porque elas estão gastando ali 12 dias, né? Então eu tenho 2 dias aí que eu poderia estar de folga, tá bom? Muito bem. Então agora, pessoal, eu vou estar calculando o início mais tarde e o término mais tarde, tá? Então, olha, a atividade 5 ela vai terminar no 14º dia. Então, a atividade 4, o seu término mais tarde, seria junto com a atividade 5. Se você terminar junto com ela, não vai ter nenhum tipo de atraso. Vão terminar as duas juntas e está tudo bem, tá? Então, o término mais tarde para a atividade 4 é o 14º dia, junto com a atividade 5. E o seu início mais tarde seria no 13º dia, porque ele dura só um dia. Tá? Então, se ele começar no 13º dia, com mais um dia de atividade, no 14º dia ela termina junto com a atividade 5 e está tudo ok. Tá bom? Muito bem. A partir daí, então, eu posso calcular o término mais tarde da atividade número 5, né, que seria o 14º dia, e o início mais tarde, que ela pode começar também, não vai mudar, tem que ser ele no 5º dia, tá bom? A atividade 3, ela pode ter ali o seu término mais tarde no 13º dia, tá? E o seu início mais tarde no 7º dia, tá bom? Então, se a atividade 3 começar no 7º dia, ela vai terminar no 13º dia, a atividade 4 começa no 13º dia e termina no 14º dia, e não atrapalha o nosso cronograma. Então eu tenho aí essa folga na atividade 3 e na atividade 4. Observa que nas outras atividades 1, 2 e 5, que fazem parte do meu caminho crítico, eu não vou ter essa possibilidade, tá bom? Então na atividade 1, 2 e 5 vai coincidir o início mais cedo com o início mais tarde e o término mais cedo com o término mais tarde, porque eu não tenho folga, tá? Porque fazem parte do meu caminho crítico. Então, para me calcular essa folga, né, eu vou pegar o meu início mais tarde menos o meu início mais cedo, ou o meu término mais tarde menos o término mais cedo, que vai dar essa folga. No caso, 2 dias para a atividade 3 e 2 dias para a atividade 4. Tá bom? Então, esse é o método do caminho crítico. Eu vou estar identificando aquelas atividades que são mais importantes, que não podem perder o prazo, porque vão atrapalhar o meu cronograma. Então, eu posso ter esse tipo de diagrama representado de diversas formas, tá? Então, aqui tem mais um exemplo, né, de um diagrama representativo do método CPM-PERT, né, o PERT-CPM. Então, PERT significa Program Evaluation and Review Technique, que seria uma técnica de avaliação e revisão de programas, né? E CPM significa Critical Path Method, que é o método do caminho crítico. Tá? Ele é muito utilizado, né, com gestão de projetos há muito tempo, desde a época da NASA, né? Então ele foi desenvolvido e é muito utilizado porque você pode aí colocar as diversas atividades e definir o prazo de início e término de cada uma dessas tarefas. E aí você vai identificar qual é a tarefa ou qual é o caminho, né, de tarefas que são as mais importantes para você não estourar, né, o seu cronograma, você ficar dentro aí do prazo mínimo, né, você terminar seu projeto mais rápido, o mais cedo possível. Tá bom? Muito bem. A Corrente Crítica, né, é um livro, né, um best-seller escrito por Eliyahu Goldratt em 1997.
ele propõe uma nova abordagem para o processo de gerenciamento de tempo de projetos. Então, ela é baseada na teoria das restrições, que é um livro que ele escreveu, né, em 1984, que é A Meta. É um livro bastante conhecido na área de administração e traz essa teoria das restrições, tá bom? O Goldratt fala o seguinte: uma vez que a força da corrente é determinada pelo elo mais fraco, então o primeiro passo para melhorar uma organização deve ser identificar o elo mais fraco. Tá? Então, nessa corrente crítica, você vai procurar os elos, né, que são fundamentais para você também manter aí o seu cronograma dentro do que você deseja alcançar. Tá bom? Então, o método da corrente crítica é uma técnica de análise de rede que modifica o cronograma para que considere os recursos limitados. Tá? Em vez de caminhos, né, como a gente tinha visto até agora, o cronograma limitado a recursos define correntes de atividades sequenciadas em função do seu relacionamento lógico e da disponibilidade dos recursos existentes. As durações de cada atividade são estimadas de forma mais enxuta possível. Os riscos e incertezas associados àquelas estimativas são representados por atividades buffer, colocadas ao final de cada corrente e também ao final do projeto. Então, buffer, pulmão, algum tipo de margem de segurança, é tudo a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui um cronograma antes do nivelamento dos recursos. Tá? Eu tenho ali uma linha do tempo, tem uma atividade A que usa recurso 1, uma atividade B que usa o mesmo recurso 1 no mesmo momento, porque estão na linha do tempo, estão sobre o mesmo momento ali na linha do tempo. Tem uma atividade C que usa o recurso 2, uma atividade D que usa o recurso 3, uma atividade E que usa o recurso 4. Tá bom? Então, esse recurso 1, né, eu não posso usar os dois ao mesmo tempo. Imagina um equipamento. Né? Então, se ele está sendo usado por um processo, eu tenho que terminar esse processo para depois iniciar um outro processo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou nivelar os meus recursos. Tá? Então, eu tenho ali a atividade A para o recurso 1. Quando termina a atividade A, aí eu começo a atividade B, porque vai usar o mesmo recurso 1. Tá? E aí tem a atividade C, a atividade D e a atividade E. Então, a cadeia crítica vai ser exatamente a sequência de atividades, tá? Levando em consideração esses recursos escassos, né, que eu tenho. Tá? Então, aqui eu tenho um cronograma após o nivelamento dos recursos. Então, eu tenho ali a corrente crítica, né? Tenho aí outras correntes que não são críticas. Tá? Tem ali um momento que é o pulmão, né, de convergência, tá? Para essas diversas correntes, e vou ter ali um pulmão do projeto. Tá? Seria esse buffer, né? É um momento que eu tenho ali para poder lidar com essas incertezas, né, dos prazos das atividades. Tá? E tem ali a data de término do projeto. Tá bom? Então, em vez de gerenciar as folgas das atividades, como no método do caminho crítico, o gestor do projeto irá gerenciar a duração das atividades buffer, né, ou pulmões, né, de cada corrente e do projeto como um todo. Então, o foco muda do tempo de cada atividade para um tempo final do projeto. Eu quero garantir que o meu projeto vai terminar dentro do prazo. Tá bom? Então, vamos fazer aqui uma comparação. Tá? Tenho aqui um projeto, né, que utiliza o caminho crítico. Né? Então, ali o José vai fazer uma tarefa 1, no mesmo momento que o Carlos está fazendo uma tarefa 4. Então, são atividades que eu posso fazer em paralelo. Tá? Já a Maria começa a fazer a tarefa 2 assim que o José termina a tarefa 1. Tá? E depois o José começa a fazer a tarefa 3 depois que a Maria terminou a tarefa 2. Observe que a Maria está trabalhando ao mesmo tempo que o Carlos, que vai começar a fazer a tarefa 5. E ali a Maria começa a fazer a tarefa 7 ao mesmo tempo, mas só tem uma Maria. Ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Depois eu tenho ali as outras atividades do Carlos, da Ana, e a Ana também ali vai fazer a tarefa 8 e também a tarefa 9. Tá? E tem ali o prazo de cada atividade, né? 20 dias para um, 12 dias para o outro. Tá legal? Então isso aí é um cronograma feito pelo caminho crítico. Tá? Então observe que no caminho crítico eu vou colocar dentro de cada atividade o buffer ou o pulmão por atividade. Tá? Então o José tem 20 dias para fazer aquela atividade,
mas pode ser que ele termine na metade do tempo. Tá? Provavelmente ele vai terminar na metade do tempo, mas eu estou colocando ali mais uns 40% de folga, de segurança para ele poder terminar aquela tarefa. Tá? E aí a Maria também é a mesma coisa. Ela tem 20 dias para fazer, mas normalmente ela termina ali em 10 dias, 12 dias, ela está terminando aquele trabalho, tá bom? Mas o caminho crítico, ele vai colocar essa margem de segurança dentro de cada atividade. Então, nessa nossa nova abordagem da corrente crítica, eu vou tirar essa margem de segurança de dentro da atividade. Então, José vai fazer a tarefa dele em 10 dias. A Maria também tem 10 dias para fazer aquela atividade, que é o esperado, né? que ela faça a tarefa dentro dos 10 dias. Então, normalmente, ou pelo menos em uns 50% de probabilidade dela terminar dentro dos 10 dias mesmo, tá bom? E agora também eu não posso deixar a Maria fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, tá bom? Então eu preciso fazer esse ajuste, né, para Maria começar a tarefa 7 depois que ela terminou a tarefa 2, tá bom? O resto já tá ok. E aí agora então eu posso fazer aí a minha corrente crítica, né, que são as atividades que são mais importantes, que eu não posso perder o prazo, né? Então o José, tarefa 1, a Maria com a tarefa 2, depois a Maria com a tarefa 7, a Ana com a tarefa 8 e a Ana com a tarefa 9. Precisam completar suas atividades para a gente poder terminar no menor tempo possível, tá bom? E aqui eu estou fazendo o seguinte, como eu estou lidando bem com recursos financeiros, tá? Pode ser interessante fazer as atividades o mais tarde possível. Em vez de começar o mais cedo possível, deixar essas atividades mais para o final. Tá? Então, lembra da técnica de just in time? Então, você vai receber aquilo que você precisa no momento que você vai precisar dele. Tá? Então, ao invés de ficar com estoques guardados, eu vou tentar começar a minha atividade o mais tarde possível para que ela termine junto com as outras fases do processo, do projeto. Tá legal? Então eu estou colocando as minhas atividades, em vez de começando o mais cedo possível, começando o mais tarde possível. Mas sem prejudicar o meu cronograma, tá bom? Muito bem, agora então é que eu vou colocar o buffer, tá? O pulmão do projeto. Então, eu vou ter ali um buffer nas primeiras atividades, ali numa segunda corrente, na terceira corrente também, e tenho também um buffer do projeto final. Tá? Então, o foco agora não é mais o tempo de duração de cada atividade, mas sim o tempo de duração do meu projeto como um todo. Tá? Então, comparando com aquele primeiro cronograma do caminho crítico, o que a gente observa? Que as atividades agora são mais curtas, tá bom? E se tudo der certo, né, eu tenho uma probabilidade muito grande de estar terminando o meu projeto mais cedo do que usando o caminho crítico, tá? E lógico, né, mantendo aí essa margem de segurança, mas no final do meu projeto, tá legal? Então eu tenho uma maneira de ter uma gestão mais próxima do meu projeto, né, e também talvez mais eficiente também. Então a metodologia da corrente crítica, aliada à teoria das restrições, ela não é complexa em sua essência, né? E possibilita reduzir significativamente as estimativas de tempo das tarefas, substituindo as margens de segurança individuais por pulmões concentrados em pontos estratégicos do cronograma. O maior obstáculo à sua adoção é a necessária mudança de cultura, né, tanto dos executores quanto da direção do projeto e dos patrocinadores, que se constituem um pré-requisito para sua implementação. Então, os engenheiros, né, os diretores já estão acostumados com o método tradicional, eles precisam passar por um processo de aprendizado para mudar para a corrente crítica. Tá? Os conceitos por trás da corrente crítica encontram embasamento na observação e no bom senso encontrados na teoria das restrições do Goldratt. Então, a metodologia da corrente crítica permite um gerenciamento eficiente das incertezas relativas ao prazo do projeto, de forma a manter o foco da equipe na execução de cada tarefa no menor tempo possível, ao mesmo tempo que contingencia o prazo total do projeto de forma mais racional e gerenciável, evitando assim aspectos negativos como a síndrome do estudante, a lei de Parkinson e a multitarefa.
Então, às vezes, as pessoas envolvidas tendem a fazer muitas atividades ao mesmo tempo, muitas tarefas ao mesmo tempo e perdem o foco, né, do projeto. Tá? Então, a utilização da corrente crítica requer uma alteração nos métodos de gerenciamento para poder ser bem sucedida. Tá? Ao contrário do método tradicional, o gerente de projetos não cobra a execução de cada tarefa no prazo estimado. Pelo contrário, toda a equipe do projeto tem consciência de que, ao longo do projeto, certas tarefas durarão mais do que o que foi planejado. No entanto, o prazo final do projeto é resguardado e monitorado continuamente através do uso dos buffers de proteção, né, dos pulmões que você tem aí no final do projeto. Então aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela comparando o método PERT-CPM, né, com o método da corrente crítica. Então depois vocês vão dar uma olhadinha aí nos slides, tá bom? Para verificar o que tem de diferença entre um e outro, tá bom? Leiam essa tabelinha com bastante cuidado, bastante calma, tá ok? Muito bom. Nós temos também um exercício de fixação. Entre lá, faça o exercício até o dia 7 de maio, tá bom? E temos também o nosso terceiro fórum, tá? Então, nós estamos pensando agora nessas formas novas de gestão de projetos. Então, quais as semelhanças e diferenças entre o gerenciamento de projetos tradicional, né, e o gerenciamento ágil de projetos? Insira exemplos e conte sua própria experiência. Se você tem experiência, né, com os dois tipos de projetos, como é que a sua empresa trabalha com isso, tá bom? E também comente as respostas dos colegas. O prazo para participar desse fórum é até o dia 23 de maio. Na nossa próxima aula, nós vamos ter um evento científico na Faculdade de Agudos, então todos devem participar. Na semana seguinte, teremos o gerenciamento ágil de projetos. Então, já é um tema que vocês já estão pesquisando, né? Então, vocês já vão vir para a aula já com algum conhecimento sobre o gerenciamento ágil de projetos. Temos exercício em grupo também, pessoal, para vocês poderem exercitar esses diversos conceitos que a gente está aprendendo, né? Então, tente utilizar nesse exercício em grupo também. Façam o exercício número 10, participem do fórum. Por hoje é só. Até a próxima!